Nesse mês de maio, eu estou muito animado em compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Durante os próximos domingos, nós vamos estar falando sobre a Rota da Revelação. Qual que vai ser o tema? Rota da Revelação. A ideia é colocar você dentro da festa de Pentecostes. Onde você ouve a palavra festa de Pentecostes, celebração de Pentecostes, você imaginar, mas o senhor está vendo aí, o problema do mundo é outro, minha dor que eu estou vivendo é outra, eu estou na igreja, eu preciso de respostas para a minha vida. Eu quero te mostrar isso, querido. Exatamente um portal que se abre nesse ambiente que nós temos em Pentecostes. Nós falamos já sobre o dia da festa, porém existe um ensino a respeito do início da igreja. Sabe quando você quer voltar à tua origem e você não sabe aonde é a tua origem? Eu te apresento, a tua origem tem Atos capítulo 2, quando a igreja primitiva, a igreja de Atos nasceu, e ali começou os primeiros a serem evangelizados, as primeiras células e grupos familiares a serem abertos, e a amplitude desse acontecimento chamado igreja. Toda vez que a gente se perde, qual que é a ideia? Vamos voltar lá no livro de Atos. Então, por esse mês, nós vamos estar tocando essa rota de Atos. Hoje Atos 2,14, depois vamos falar a respeito da multiplicação que aconteceu, e cada um dentro de um tema. O tema de hoje é pregação. Qual que é o tema? Você vai perceber que todos nós fomos chamados para pregar. E quando eu decido andar nesse caminho da pregação da palavra, Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem um fundamento aí. E o Pentecostes, ele tem esse poder. Nós vamos no domingo que vem continuar ali falando sobre a conversão dos 3.000 e também, claro, o batismo que aconteceu. Então nós vamos exatamente tocar nesse tema da conversão. Nós vamos falar a respeito também da comunhão, que é como eles viviam na época, como eles conseguiam manter a unidade em meio à diversidade. E no final, no dia que vai estar inclusive o evangelista Hernani Santos, vai ser uma conferência que é a Páscoa, aliás, o Pentecostes. Eu vou falar sobre a revelação, claro, na rota, mas o tema vai ser autoridade. Onde você vai perceber que tem um caminho da pregação, a conversão, a comunhão, mas também a autoridade que nós recebemos ao receber o batismo no Espírito Santo. Quem está animado, diga um amém aí, para a gente crescer. Cada domingo a gente vai acessar esse nível de revelação. Então, Rota da Revelação, em Atos capítulo 2, 14, o tema de hoje, pregação, que diz assim, então se levantou Pedro com os 11, levantou com os... Então ele, mas os 11, os 12 estavam em unidade. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Essa outra versão diz assim, apoiado pelos outros apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez esse ousado pronunciamento. Irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Na verdade, aqui nós estamos falando sobre a introdução da mensagem que mudou a história. De uma mensagem que tem 3 pontos importantes, sendo trabalhada a partir do versículo 14. Eu não vou ler toda a mensagem de Pedro, mas eu desafio você a fazê-lo em casa. Onde Pedro traz um conhecimento importante para a igreja que estava acabando de nascer. E para mim isso é muito relevante, porque se eu quero descobrir qual o segredo da igreja de Atos, deixa eu te perguntar uma coisa, qual o segredo da igreja de Atos? Apóstolo, nunca li sobre isso, eu nunca me inteirei sobre o assunto, mas se você ouvir, ou você por acaso ler, você vê que uma igreja que com todas as suas limitações conseguiu ganhar o mundo da época, influenciar o mundo da época, enviar missionários para países, realizar uma grande obra de salvação. E a pergunta ela é muito clara, será que a gente pode acessar a mesma atmosfera que viveu a igreja naquela época? Por quê? Porque se a gente tem o mesmo Salvador, nós aceitamos e acessamos a mesma palavra e somos submissos ao mesmo Espírito, mesmo Salvador, mesma palavra, mesmo Espírito. Então, se isso é verdade, será que a gente não pode também viver o que eles viveram? Sim ou não? Exatamente o que a gente vai viver esses dias
para que quando chegar no dia da festa do Pentecostes, eu não preciso de dar essa aula sobre hoje aqui, mas que você vai lembrar, meu Deus, existe um caminho que essa igreja trilhou, e que as pessoas que faziam parte delas viviam, que se eu trazer essa prática para a minha vida, eu posso alcançar o que eu ainda não alcancei. Quem quer aprender o que Deus tem a ensinar? Então, aqui mostra o seguinte: será que nós vamos ter esse mesmo poder? Eu fico imaginando porque os cristãos primitivos não tiveram acesso a essa informação que você tem. Eles tinham a Torá, eles tinham textos dos profetas, mas eles não tinham a carta de Paulo, eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não tinham a informação completa. Eles tinham o último acontecimento que estava ali ávido, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas mesmo com essa improbabilidade, eles conseguiram alcançar muito além do imaginado. O conhecimento da revelação que hoje carregamos, de Deus que nos dá o conhecimento da história, dos fatos e dos acontecimentos. O que eles possuíam que nós não possuímos? A pergunta é feita porque tem um segredo desse poder que permeava uma igreja, onde enfermos eram curados, multidões eram salvas, famílias eram restauradas em uma proporção e uma velocidade como dificilmente a gente vê na história hoje da humanidade. O que nós vamos acessar hoje nos dá uma pista a esse respeito, de qual é o grande motivo dessa pregação que mudou a história. Fala comigo, uma pregação que mudou a história. O tema de hoje é pregação porque é sobre a primeira pregação feita a partir do nascimento da igreja. Sobre a primeira palavra liberada, que no caso foi através de Pedro, para dar uma base e construir a igreja chamada igreja primitiva. Então, houveram muitos pregadores, depois de Pedro, na nossa época, em gerações passadas, mas ninguém conseguiu atingir o nível de resultado direto, imediato, de transformação, como a gente percebe ali. Eu já estive lá no cenáculo, onde esse acontecimento histórico aconteceu, ou seja, onde houve esse fato histórico. Eu estive lá por várias vezes, eu estou indo inclusive semana que vem para Israel, e na próxima, eu acho que alguém vai comigo, não sei. Então vamos lá, eu vou aumentar vou fretar um avião logo, fica mais fácil, né? Então você está indo para lá. Eu penso, se não foi a tua vez ainda, eu sempre digo, almeje isso na tua vida, por uma experiência importante. Na época, aconteceu dentro de uma sala, mas não é tão pequena, porque tinham pelo menos 120 pessoas, em média, no mesmo lugar, esperando por esse avivamento. Era 9 da manhã, era um domingo, e o Espírito de Deus veio sobre todos que estavam ali esperando. Esperando por quê? Não sabiam. Eles estavam reunidos, esperando por algo que não sabe. Eu não sei se você já teve essa sensação de que algo vai acontecer, mas você não sabe o que é. De que algo bom está vindo, mas você não sabe. Alguém diz, como você tem certeza? Eu não sei, dá para explicar, mas eu sinto que vai acontecer. Eu estou nessa perspectiva esses dias, de que o Brasil vai viver, ou já está vivendo, mas a gente vai ver com nossos olhos um grande avivamento de multiplicação de igrejas, sabe, de algo que vai resgatar inclusive essa nação. Eu creio muito nisso. Diante das tragédias, diante do momento político, tudo que está havendo, uma esperança tem nascido no meu coração. Ele estava esperando sem saber o que era, num lugar fechado, e ali o Espírito de Deus veio sobre eles no dia do Pentecostes. Irmãos, o que é o Pentecostes? Fala comigo, o que é o Pentecostes? É conhecida como Shavuot, a festa das semanas. Mais objetivo, 7 semanas após a Páscoa. Para que eu tenho que saber sobre isso? É aula ou pregação? É os dois. Porque eu quero construir em você, querido, uma ideia, um entendimento de que quando você estiver vindo domingo, no próximo, e no dia da festa de Pentecostes, você não só participe de uma festa bonita, de danças bonitas, talvez, um momento inspirador, mas você compreenda a força que há quando você entrar com a tua família e dizendo, Deus, eu entendi o que o Pentecostes, o que esse momento pode provocar na minha casa e na minha vida. Veja bem, a festa ela nasce a partir da Páscoa. A Páscoa termina
50 dias após a Páscoa, você conta a partir da ressurreição, e no momento onde sempre o início de Pentecostes vai dar no domingo. E ali foi o que aconteceu. O Espírito de Deus foi derramado sobre todos que estavam esperando. Esperando por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Após a ressurreição de Jesus, ele passa 40 dias na terra. Quanto tempo? 40. Aqui vem a ascensão de Jesus. Eles não ficaram 50 dias dentro de uma sala. Eles ficaram só 10. Por quê? Para completar os 40 da ascensão de Jesus, o tempo que ele passou na terra, já ressuscitado, e os 10 dias completando 50 dias. Ele estava ali, como disse, numa expectativa de algo. A festa de Pentecostes é conhecida como festa das primícias, colheita. Na verdade, Shavuot, que é o nome original dela, passou a ser celebrada como a festa da entrega da Torá a Moisés. Por conta de quê? Porque sempre para um judeu, Pentecostes é a festa da colheita do trigo. Só que ela aconteceu na data do Monte Sinai, quando estava ali Moisés, no Monte Sinai, esperando por uma palavra de Deus, e no meio de fogo, no meio de relâmpagos, Deus revelou para Moisés a Torá. Então o que significa para nós? Que o fundamento dessa festa está na celebração da palavra. Por isso esse ano nosso tema é revelação. É pela palavra de Deus revelada. Quando alguém diz eu sou pentecostal, não é porque ele grita, não é porque ele dá quicadinha lá e começa a orar em línguas, é porque ele ama a palavra. Eu não sei se você sabe, o Projeto Vida é pentecostal, meu irmão, né? Damos nossos gritos também. Mas o Pentecostes, querido, ele provoca mudanças. E eu quero te mostrar isso para você entender que toda a igreja evangélica é pentecostal. Algumas creem nos dons e outras não. Só que a base da igreja, não tem como ela não ser pentecostal. Por quê? Porque ela nasceu no dia do Pentecostes. Quem está entendendo? Ali nasceu a primeira, dali nasceram denominações no futuro, movimentos aconteceram, mas ali nasce a primeira. Então, as festas bíblicas, elas acompanham as peregrinações do povo de Israel. A Páscoa, que é Pessá, ela aponta para a criação de um novo povo, que foi a partir do nascimento de Israel, ou seja, quando eles saem do Egito, eles fazem até um novo calendário. Você deve lembrar que eu ensino sobre isso, né? O calendário de Israel vem lá de setembro no nosso calendário. Quando chega agora na Páscoa, eles começaram um novo calendário desde que quando foram libertos do Egito. Você também tem duas datas: a data que você nasceu e a data que você nasceu de novo. É como é o povo de Israel, é isso aí. Você nasceu, tem o seu certidão de nascimento. Só que eu queria te perguntar, que dia que você aceitou Jesus? Tem gente que não lembra, não tem problema. Mas houve um dia que você nasceu, que tem data, tem até hora, como foi o seu nascimento. Então, com Israel, eles trabalham com tanta expectativa sobre isso, que eles criaram um novo calendário depois da Páscoa. 50 dias vem Shavuot, que é Pentecostes. Então, um fala de criação, o Pentecostes fala de revelação, e Sucote, que é uma festa lá no mês de setembro, outubro, que é a festa da redenção. Então essas três palavras, criação, revelação, redenção. Fala comigo: criação, revelação, redenção. São palavras que elas nos colocam dentro da cena, para a gente compreender que ali está ligado a Páscoa, a revelação ligada a Pentecostes e a redenção ligada a tabernáculo, que é a festa das cabanas. E lá na frente eu te lembro, explico para quem não sabe. Mas o que é o Pentecostes para nós? A ideia de explicar para você é porque quando chegar no dia da festa, a gente vai viver. Necessariamente eu não preciso lhe ensinar, para que você possa realmente chegar aqui com avidez, com expectativa. Então Shavuot é celebrado como colheita e como a festa da Torá. Assim Deus prometeu por meio de Jeremias: escreverei a minha Torá no coração deles. Então o profeta Jeremias havia falado sobre isso lá no Antigo Testamento. Eu vou escrever a minha Torá, a minha palavra no coração deles. E ele faz isso quando? Ele faz isso quando derramou o Espírito de Deus em línguas de fogo. Lá no livro de Atos conta a história, após a morte e ressurreição de Jesus no dia do Pentecostes. Irmãos,
não foi depois daquela experiência que foi dado uma festa, o dito dia de Pentecostes. Não, foi no dia que os judeus festejavam a festa das semanas, a festa da Torá, que Deus decidiu, escolheu essa data para fazer nascer a sua igreja na terra. Quem está aí, diga amém. Então nesse dia, 120 foram batizados no Espírito Santo, e dentro de um lugar chamado cenáculo, eles estão ali orando em línguas, orando, para que eles pudessem ter poder para trazer para fora tudo que Jesus, na verdade, havia plantado nos 12, palavras, profecias, mas que Deus queria fazer a partir deles. Então, naquele dia, aconteceu o quê? Qual que é a ideia aqui? A ideia de que no Monte Sinai, a Torá foi escrita em tábuas de pedra pelo povo judeu, enquanto que no Pentecostes a Torá foi escrita em tábuas, ou tábua dos corações, ou seja, a palavra de Deus que estava fora foi colocado dentro, a palavra de Deus que estava fora foi colocado dentro, e a partir dali te trouxe uma segurança. Apóstolo, nem preciso ler a Bíblia porque já está aqui dentro. Precisa ou não? Precisa. Por quê? Para você trazer os textos na mente. Porém a palavra, ou seja, a razão, o caráter de Deus é colocado com o Espírito de Deus. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você recebeu a palavra dentro de você. Ela foi colocada no seu coração. Eu digo aqui, por muitas vezes, que você pode pecar, mas não por falta de conhecimento. Porque se você for perceber, o Espírito de Deus te traz tristeza em alguns ambientes que você está, e você sabe que você pode até fazer o que quer, mas o Espírito Santo está te avisando, sim ou não, gente? Porque a presença dele faz isso. A questão da palavra é tão importante, é para que você não seja enganado. Naquele tempo a palavra era dada só a alguns, né? E agora você tem a palavra entregue a todos. Os dois eventos são acompanhados de diversas línguas, vozes, falas, fogo. O fogo no Sinai era visível para todos. Quando Moisés estava no Sinai, quem estava debaixo viu aquele fogo do Sinai. Agora, em Jerusalém, nesse dia do Pentecostes, ele repousou sobre cada indivíduo que eram ali batizados no Espírito Santo. No Sinai, a Torá foi dada externamente ao povo como um todo, enquanto que em Jerusalém, a Torá foi colocada dentro de cada um dos crentes. Quem está me acompanhando, diga amém. Deixa eu ler um texto para você, para melhorar e fazer você entender o motivo desse ensino. Isaías 2:3 diz assim: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de onde? Jerusalém. Ele está dizendo que lá no Antigo Testamento, lá de Sião, a lei foi liberada. Mas lá no Pentecostes, ele está profetizando o futuro, a palavra revelada de Deus. Ou seja, Deus colocaria a palavra em nosso coração. É fato, gente, que a igreja, ela só será aperfeiçoada, ou seja, plena, depois da volta de Jesus. Nós como crentes estamos sempre sendo trabalhados por Deus. Agora, é importante você entender que nós não precisamos pedir que Deus faça um novo Pentecostes. Olhe bem, preste atenção, olha. Não se pede o novo Pentecostes, como também não pedimos o novo o quê? Calvário. Então a gente às vezes está durante o mês de maio aqui te motivando, e você começar a orar, Deus, me dá de novo aquele Pentecostes, faz de novo, Senhor, derrama aquelas línguas de fogo. Vai acontecer? Não. Deus pode fazer, mas não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque não faz sentido você pedir um novo Calvário, pedir para que Jesus morra na cruz de novo, pedir para que alguém pague um preço de morte pela tua vida. Não. Você só precisa tomar posse do que aconteceu no Calvário, porque o que aconteceu no Calvário te trouxe salvação. Quem está aí? Então o que acontece? Eu não preciso pedir para Deus repetir o Calvário, também não preciso pedir para Deus repetir o Pentecostes, mas eu preciso, como crente, dizer, Senhor, o que aconteceu lá é meu. O que foi alcançado lá, o poder liberado em Pentecostes, é o poder dado à igreja. Eu não preciso que Deus repita, eu preciso só aceitar o que Deus já fez.
Entendeu, gente? Por que eu digo isso? Porque muita gente acha que é um dom dado a alguns, que alguns são mais ousados, alguns têm mais coragem, têm mais ousadia. Não é. O batismo do Pentecostes, querido, a presença do Espírito Santo de Deus, que nos dá autoridade para a pregação, foi dada a todos os crentes que estão aqui, que estão em casa, que receberam Jesus como seu Salvador da vida delas. Ele pode ser uma semana de crente, como pode ser um dinossauro igual eu, com mais de 40 anos de crente, né? Me converti com 14, então vai aí, né? Eu não ri não, que você tem gente igual eu também aqui, né? Já está dando a curva aí, já está na igreja há muitos anos. Para nós, querido, seja para quem veio semana passada aceitar Jesus aqui, recebemos o batismo de Deus, o Espírito. Mas não tem aquele batismo em língua? Sim, mas a presença do Espírito, a palavra de Deus, ela foi dada no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Quem crê, diga amém. Então por que eu quero te trazer esse ensino? Para estimular você, no mínimo te provocar uma crise até o final, para que esse mês de maio você diga: Deus, eu preciso fazer mais, eu preciso usar esse poder que o Senhor colocou dentro de mim. Então olha o que acontece aqui. Primeira coisa, por trás de toda maravilha tem uma voz. Fala comigo. Eu gosto dessa frase que utilizo, inclusive, quando eu prego sobre Êxodo 3, na experiência de Moisés com a sarça ardente. Ele está vendo o fogo da sarça, mas atrás tem uma voz falando com ele. O que isso é importante, gente? Todas as vezes que Deus te der uma experiência, se for uma experiência então pentecostal, é porque Deus tem um propósito. E todas as vezes que Deus te dá uma experiência, tem uma voz de instrução. Você pode vir de uma conferência, você foi orar no monte, você foi num culto aqui na igreja, às vezes vem um pregador no dia do Pentecostes aqui, o fogo caiu, você, uau! Aí chega em casa, alguém fala: como é que foi o culto? Demais. Você está até quicando ainda, né? Você está ainda assim no meio do mover. Aí a pessoa pergunta de novo: mas como foi? Não, demais. Não, me conta. Não, demais. Não, irmão, não é demais. Tem que ter uma instrução. Você pode ter a experiência que for, você pode cair, rolar, for, mas tem que sair com uma instrução, porque receber poder e o indivíduo continuar sendo violento em casa, receber poder e o indivíduo continuar sendo mau caráter no trabalho, receber poder e não entender o que é dízimo, não adianta nada. O que significa isso? Que o poder do Pentecostes, ele muda você. Ei, gente, e independente de você fazer força, ele vem de um jeito. Apóstolo, eu achei que era orar em línguas e gritar. Irmão, presta atenção. Você acha que o Espírito Santo ia te dar um poder para poder você ter performance? Não. Ele quer te dar poder para você ter testemunho. Porque tudo que aconteceu pós o Pentecostes foi testemunho. Eles começaram a testemunhar do poder que estava dentro deles. Cada um move-se de um jeito, cuidando de célula, multiplicando, cuidando de vidas, realizando. Porém, existe uma coisa que eu preciso plantar na tua vida hoje o dia inteiro aqui, porque eu quero cada ovelha ouvindo isso. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Todos que estão aqui. Homens, mulheres, jovens, todos nós. Não é dado esse poder a algumas pessoas. Por que digo? Porque a Bíblia diz que Pedro se levantou com os 11. Então ele teve a aquiescência de todos que estavam ali. Por quê? Tinha 120, mas os líderes, era ele mais 11. Então, o que eu acho bonito aqui, gente, que mostra um dos segredos da igreja de Atos, era a concordância. Eles criam igual. Eles podiam ter até pensamentos diferentes, mas eles criam igual. Eles acreditavam no mesmo Deus, eles tinham a mesma missão. Isso é tremendo. Quando a gente consegue alcançar esse nível, eu estou ali, vejo os pastores comigo, minha equipe, com eles, vocês, a igreja toda. Você não acha que quando há uma unidade, querido, algo diferente acontece? Eu sei que às vezes tem dificuldades. Eu já acostumei com o projeto de você estar no lugar e ter mente de combate. O que é uma mente de combate? Eu não preciso nem falar nada. Eu cheguei aqui e já não gosto de você. É normal. Mas isso não é só eu que tenho esse privilégio não, tá, gente? Você também. Tem lugar que tu entra, alguém nunca te viu, não sabe quem que você é, já olhou assim, não gosto dela. Ela não fala, mas não gosta. Você foi trabalhar numa empresa, você acabou de chegar, não sabe nem teu nome, não gostei, né? Então o que você tem que entender? Existe ambiente de resistência, é comum. Só que uma igreja
que ouve a palavra do pastor, Deus vai convergindo a nossa vida. Imagina a gente se mover sobre a causa do Sul, por exemplo. A gente faz diferença ou não? Faz diferença ou não, gente? Faz, velho. Sozinho eu não faço, mas há uma conversão que não é só o dinheiro que você vai dar, é a oração pela causa. Meu Deus, você acha que o dia que a gente passa 12 horas aqui na água, uma multidão orando, adorando, você acha que é um dia comum? Não. É um dia desses que vidas são mudadas, situações são transformadas. Por quê? Porque é uma unidade, é uníssono. Então Pedro, quando ele começou a pregar, quem que pregou? Ele começou a pregar, só que quando ele começou, os outros 11 ficaram do lado dele. Eles não falaram, mas eles estão dizendo, o que ele está dizendo eu estou junto. Sabe o que isso prova? Prova a concordância. E a concordância, a Bíblia fala, se eu concordo na terra, o que é concordado no céu, você pode orar pelos enfermos, serão curados. Então o que a igreja de Atos tinha, querido? Isso é matéria do próxima semana e da outra, porque a gente vai falar sobre isso, sobre a conversão dos 3.000 no próximo domingo, sobre o porquê que eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos, e depois quando ele cura o primeiro paralítico, que é a autoridade que veio para dizer, levanta, pode andar, porque a autoridade vem sobre uma igreja que entra em concordância. Eu creio em um mês de milagres, de liberações, meu irmão, de portas sendo abertas, de coisas acontecendo, por essa característica aqui. Então, por trás das maravilhas tem que ter voz. Por trás da maravilha tem que ter instrução, tá, gente? Você pode viver muitas experiências na vida, mas lembre-se, saia com uma palavra de instrução que mude a tua vida. Porque não faz sentido só você ter sensação. O que faz sentido é você ter transformação. Agora, eles estavam falando em línguas. Falando como? Em línguas. Porque a Bíblia diz... Eu não li o texto, tá, gente? Eu comecei do versículo 14, porque o dia mesmo do Pentecostes fala que veio línguas como de fogo, e todos começaram a falar em novas línguas. E ali, eles passaram por um bom tempo dentro de um ambiente, orando alto, orando em línguas. Só que no momento que eles param de orar em línguas, o apóstolo Pedro sai de dentro do cenáculo, você vai ver quando você for lá, ele vai para a laje aqui, só que quando ele olha lá fora está lotado de gente. Aí ele começa a pregar em aramaico, que era a língua mais popular, nem hebraico, aramaico de pescador mesmo, uma língua comum. E ele começa a pregar, e a Bíblia diz, pasmem, gente, deve ter tido um silêncio, porque como aquela multidão, no meio de uma multidão, 3.000, não tinha 3.000, tinha muito mais. 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus, se batizaram e foram tomados do poder do Espírito Santo. Meu irmão, logo após Pentecostes aconteceu a pregação. O que aconteceu depois do logo Pentecostes? A pregação. E é o que Deus quer fazer através da tua vida. Deus quer lhe usar nesse aspecto. Mas ele prega em aramaico, por quê? Porque ele se encheu de Deus para agora liberar o que está dentro dele. Por que ele não pregou em línguas? Você sabe que às vezes a gente está orando aqui, ora, mas quando eu oro em línguas, uma pessoa batizada do Espírito Santo, querida, ela edifica a si mesmo. Às vezes numa guerra espiritual, numa oração espontânea, fazemos isso, mas um visitante não entende nada. Então por isso que na Bíblia mostra que você deve orar no seu quarto, orar num grupo, na sala da intercessão, num grupo de líderes. Apóstolo, mas não pode orar em línguas? Claro que pode, mas você tem que entender que naquela hora você está enchendo, você está se preparando. Para quê? Para quando você abrir a tua boca, o poder de Deus, aquela atmosfera do céu criada em você. Quem ora em línguas aqui? Pode falar amém aí, essa palavra? E às vezes você não ora em qualquer lugar. Porém, as pessoas que entram num culto, elas não são edificadas quando eu oro em línguas. Então não há sentido eu chegar aqui e ficar 1 hora orando em línguas. Agora, na minha casa sim, no meu carro quando eu estou dirigindo sim. Talvez alguém fale, apóstolo, parece um maluco, né? É o que pensaram. Pensaram que eles estavam embriagados. Quem já leu o texto de Atos? Não foi assim que pensaram? Pensaram até que eles estavam embriagados. A primeira coisa que Pedro falou, gente, é 9 horas da manhã, ninguém bebeu aqui não. Eles estão todos sóbrios, só que eles receberam um poder, uma unção tão grande que é estranha para quem está vendo, mas para quem está sentindo é maravilhoso.
E dali daquela unção Pedro pregou. Por quê? Você não precisa pregar em língua, você precisa se encher do Espírito Santo. E quando você abrir a tua boca, Deus vai lhe usar para resgatar, libertar os perdidos em nome de Jesus. As línguas de fogo trouxeram a atmosfera do céu e permaneceu. E aí o ministério dele foi rompendo. Agora, o que significa o Pentecostes, ou pelo menos o momento, os primeiros minutos após a experiência, o batismo no Espírito Santo? Tem 3 verbos que ocorreram após a experiência do Pentecostes: levantar-se, erguer a voz e falar. Fala comigo: levantar-se, erguer a voz e falar. São 3 coisas que você precisa, ter na sua perspectiva, de que após o Pentecostes você é provocado a ficar de pé, é provocado a erguer a tua voz. Por quê? Já lhe explico. E a falar algo que vai mudar a realidade das pessoas à sua volta. Esses 3 verbos, eles para mim são os verbos do Pentecostes, são as ações do Pentecostes, são as características que eu quero lembrar a você nos próximos domingos até o dia, para que você perceba que acontecerá com você. O primeiro é levantar-se. Qual que é o primeiro? Porque diz a Bíblia que Pedro se levantou. Agora aqui, não é só levantar-se, o sentido aqui é endireitar-se. Não é só fisicamente eu estava sentado e me levantei. É alguém que está endireitando a vida para falar. Porque Deus no Pentecostes, na experiência com o Espírito Santo, Ele põe em ordem a tua vida, querido. Ele põe em ordem as áreas que estão em pecado. É onde você toma decisões e Deus, o Espírito Santo, lhe ajuda a vencer. Sozinho você não vence a tua carne, querido, mas com o poder do Espírito Santo tu subjuga os desejos da carne. Quem está entendendo, dá um amém? Então preste atenção. Pedro, logo após, ele se levanta. Agora, o que me chama a atenção é que o fato dele se levantar é a gente pensar, por que ele, naquele momento ali, ele se levanta como se representando todas aquelas pessoas? Porque ele estava com uma palavra para entregar. Você tem que se lembrar que eles estavam dentro de um local, com medo, porque tinha 10 dias que Jesus subiu, tinha 50 dias que Jesus tinha ressuscitado, e eles estão receosos de alguém lá fora vê-los reunidos, e claro, os romanos prendê-los e matá-los. Quem não ficaria? Eles estão sussurrando, eles estão falando baixinho. Só que depois do Pentecostes, ele se levanta, e ele se expõe, porque quando você se levanta, você se expõe. Fala comigo: levantar é se expor. E a atitude que ele tem ali é exatamente a atitude de pregar. A gente acha, irmãos, que a pregação tem a ver com púlpito. Meu Deus do céu. É porque a nossa mente, ela trabalha, né? É como se pregar tem a ver com tribuna. Tribuna existe desde o século V a.C., que foi feito na Grécia Antiga com o propósito de julgar causas. E alguém vinha na tribuna para poder julgar a causa entre os plebeus. Então, na verdade, não é púlpito que prega. Na verdade, a pregação é um ato contínuo de todo crente, em qualquer lugar que você está. Talvez você possa pensar, um dia Deus vai me usar na pregação. Não, irmão, não é um dia não, pode ser hoje. Jesus pregava enquanto ele caminhava, ele pregava enquanto estava com as pessoas. Você já parou no nível de criatividade que tem hoje na pregação do Evangelho, na maneira que nós temos de levar o Evangelho às pessoas? É interessante porque nossa mente fica muito ligada ao púlpito, ao altar. Apóstolo, um dia eu vou pregar. Tem alguma congregação aí para me usar? Tem alguma igreja? Tem um lugar? Irmão, você não precisa de púlpito para pregar, você precisa só de gente para te ouvir. Você está entendendo, gente? Entender que você tem um testemunho, você tem algo dentro de você para entregar. E que às vezes, por exemplo, Pedro pregou. 70% da pregação dele, se você ler em casa, tem a ver com profetas. Ele vai citando a Bíblia, e 30% ele vai contando suas histórias. Talvez no início você vai falar: poxa, minha pregação é 90% contando meu testemunho, e cito a Bíblia também. Você vai invertendo à medida que você vai estudando a palavra. Mas ninguém aqui pode dizer: eu não tenho nada para dizer. Você tem algo para dizer. Quando eu falo que o teu testemunho é a chave da prisão de alguém, deixa eu explicar porque essa frase existe. É que aquilo que você venceu,
alguém está passando agora. E quando você fala o que você venceu, alguém abre a porta porque você diz: meu Deus, eu achava que meu testemunho não servia para ninguém. Irmão, todo mundo aqui tem um testemunho de vitória. Você pode até estar lutando ou luta agora, mas já tem uma coisa que você pode contar como vitória. Sim ou não, igreja? E o que isso significa? Que quando eu me levanto, que é o ato do Pentecostes, é me posicionar, é me levar a entregar uma mensagem, eu estou cumprindo essa ordem de Deus. Aí logo depois diz a Bíblia: erguer a voz. O que a Bíblia diz? Que a Bíblia diz erguendo a voz, quer dizer, Pedro se levanta, uau. Aí quando ele se põe de pé, tem aqui à volta dele os 12, que eram os outros 11, de pé com ele, dizendo o que? Estamos juntos. E o fato dele estar ali, está respaldando. Pedro então levanta a voz. E ali, esse efeito do Pentecostes, querido, não é só o efeito de que todo pentecostal é quem grita mais alto. O efeito do Pentecostes é que, como disse, eles estavam dentro de um ambiente com medo, falando baixinho. 120 pessoas, fala baixo, porque alguém pode ouvir lá fora. Só que de repente o Espírito de Deus tomou o lugar, e eles começaram a orar em língua. Você acha que é baixo? Não, irmão, lá fora começou a encher de gente. Você acha que veio gente por quê? O povo começou a chamar. Está acontecendo dentro daquela casa ali, está acontecendo agora dentro daquela sala ali. O que está acontecendo? Tem um barulho estranho, o pessoal tentando entender, ninguém entende nada. Porque quem está dentro entende, querido. Quem está fora não entende nada. Quem está aqui está entendendo, quem está lá fora não entende. E quem vai explicar para lá fora, lá para as pessoas lá fora, o que está acontecendo aqui dentro? Eu vou falar de novo. As coisas estão acontecendo aqui dentro, quem entende é quem está aqui. Você faz coisas que a tua família fala: como? Toma ceia, você entrega dízimo, ou você aceitou Jesus. As pessoas não vão entender, elas não vão mesmo. Mas quem vai interpretar para elas? Você. E é legal que cada um tem uma linguagem, cada um tem a sua maneira de entregar. Eu não posso alcançar quem você alcança, porque às vezes eu vou falar de um jeito, o cara fala: não estou entendendo essa apóstolo está falando. Mas você vai lá, teu amigo de trabalho, você vai decodificar para ele. Fora que você que está numa universidade, entre professores, eles vão me ouvir pregar e falar: não gostei dessa ignorância toda não, mas você usa filosofia, você usa psicologia, você usa oratória. Quando eles te ouvem, eles estão dizendo: Deus está nesse negócio. Tinha um cientista, né? Ele contando a respeito das descobertas dele. Essa semana eu vi mais de 100 pessoas aceitaram Jesus, enquanto como cientista ele estava provando cientificamente que Jesus ressuscitou. Então você sabe que cada lugar as pessoas vão ouvir pessoas do meio, elas vão respeitar pessoas do meio, e que às vezes você é mais um lá dentro. Mas por que Deus fez assim? Para que você fosse o arauto, o atalaia, vou falar uma palavra melhor, o pregador, né? Aquele que leva a mensagem do Evangelho de Cristo e transforma vidas. Isso dá uma salva de palmas, isso é maravilhoso, maravilhoso. Agora, o que nasceu aqui? Coragem, gente. Porque o cara está lá, o povo falando baixinho, sussurrando. Eles começam a orar em línguas, mais de 100 pessoas, abala tudo à volta. Quando chega do lado de fora e Pedro sobe na laje da casa, do lugar, e a Bíblia diz que ele ergue a voz. O que ele faz? Gente, é alguém que estava lá falando baixinho com medo de morrer, está de pé, falando alto, porque, em outras palavras, depois dessa pregação, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou entregar o Evangelho de Jesus. Pedro viveu muito tempo, você sabe disso, mas aquele momento era crucial, porque o Pentecostes traz coragem. Irmãos, a minha oração esse mês, essa experiência pentecostal, é que você receba dentro de você uma das primordiais coisas que acontece nesse poder do Espírito, chama-se ousadia, coragem. Sabe aquele medo que o empresário tem, está lá com a empresa, Deus vai te dar 5, 6, Deus vai te dar ousadia, você vai ter coragem. Sabe aquele marido, aquela esposa, que às vezes até pela criação que teve, tem um potencial absurdo, mas tem que ter coragem. Filhos, nossos filhos, um batismo de coragem. Filhos de Deus, cristãos que estão aqui, que têm talento, têm capacidade. Mas eu tenho medo, eu tenho receio. Irmão, Deus vai te dar coragem, vai te dar ousadia. Pedro ficou de pé e levantou a voz, e depois, claro, ele fala. Agora, o que acontece em terceiro lugar? E falar. Então são 3 verbos que acontecem.
quando o Pentecostes atinge um ambiente, pessoas ficam de pé, levantam a voz e falam. Falar significa ter o que falar. Por quê? Porque ele disse, varões judeus e quem está visitando Jerusalém. O que ele quis dizer? Eu sei quem é o meu público-alvo. Então eu vou falar para essa pessoa que está me ouvindo. Ele cita a Torá de Moisés, tem problema nenhum, todo mundo conhecia. Ele cita o profeta Isaías, nenhum, todo mundo sabia. Quando ele foi pregar aos gentios, lembra de Paulo pregando aos gentios? Ele cita filósofos, ele cita conhecimentos gerais. Por quê? Porque ele sabia que quem está ouvindo precisa ser arrebatado com um ensino mais profundo. E Deus te deu, querido. Deus te deu o teu campo missionário, acredite. Deus te deu o teu ambiente, Deus te deu a tua linguagem. Tem gente que eu não chego até eles, minha linguagem não chega, mas você chega. Então você precisa compreender que, apóstolo, eu já falei, eu vim no culto hoje, mas eu estou mesmo precisando de oração. Irmão, eu estou te dando mais do que isso, eu estou te dando não só receber, mas ser um canal, não só ser tocado, mas tocar pessoas, não só ter uma experiência, mas dar experiência às pessoas, é saber que Deus te potencializou para algo maior. Então o falar aqui é muito objetivo. O Pedro, ele prega 3 pontos no sermão dele. Primeiro, o que havia acontecido, que é o Espírito Santo que foi derramado. Segundo, como havia acontecido, que é Jesus que estava vivo, e por isso o Espírito Santo foi derramado. E terceiro, por que havia acontecido, que era para salvar os pecadores. Você percebe que é uma mensagem simples. Ele está dizendo, o que aconteceu? Fomos batizados do Espírito Santo. Primeira coisa que ele diz, fala, gente, esse pessoal aqui não está embriagado. Quem lê vai ver, o versículo 15 ele já começa. Então a primeira coisa que ele está explicando, isso aqui se chama Espírito Santo de Deus, que nos visitou daquele lugar. E o povo, Aí em segundo lugar, vocês sabiam que aquele Cristo que morreu, ressuscitou ao 3º dia, passou 40 dias na terra, ele está pregando. E em terceiro lugar, por que eu estou aqui? Para que vocês sejam salvos por esse evangelho. 3.000 pessoas foram alcançadas. Irmão, é o evangelho de Jesus, é uma palavra que mudou a história. No próximo domingo a gente vai falar sobre esse ato dos 3.000, sobre a conversão, sobre o que significa esse ambiente. Mas eu oro a Deus, querido, para que sejamos alcançados nesse mês de maio, porque quando chegar o batismo, a aliança, no início do mês de junho, Deus use a tua vida tanto esse mês, que a apóstola vai ter que pedir ajuda para ler os nomes, vai ter que pedir colaboração dos pastores, porque o último foi 370, eu quero ver o que vai ser agora. Deus vai usar quem, gente? Você. Para quê, apóstolo? Para falar às pessoas o que Deus colocou dentro de você. Não, tu explode, irmão. Você recebeu muito, não deixa explodir não, libera. Libera o que está aí. Conta às pessoas do poder de Jesus. Jesus disse, ide por todo o mundo, apóstolo. Mas eu vou na África, eu vou um dia ser missionário. Irmão, todo mundo começa onde? Na tua casa, irmão, em Samaria. Começa a sua volta, em Jerusalém, né? Como diz a Bíblia, Jerusalém, Samaria, depois dos confins da terra, ou simultâneo, não importa. Deus está dizendo, eu posso lhe usar para mudar realidades. E por isso eu digo a você, muitas pessoas ficaram presas à perspectiva de um evangelho que ele tem a ver com performance, com púlpito, com internet, com isso ou aquilo. Deus pode te usar no púlpito, na internet, na vizinhança, dentro do ônibus, em qualquer ambiente, pregar o evangelho, como eu estou pregando para você agora. Irmão, de verdade, às vezes eu estou com uma pessoa sentada à mesa e pergunta, apóstolo, o que é Pentecostes? Eu só não vou ficar andando, mas eu vou falar para ele exatamente o que eu te falei, porque eu estou pregando ou ensinando para ele o que eu estou ensinando para você. Se tem hoje mais de, milhares de pessoas passando aqui, ou se eu vou estar sentado com 2 discípulos dentro do carro comigo, eu continuo pregando. Então pregue enquanto anda, pregue enquanto vive, viva o evangelho de Jesus. E lembre-se, fique de pé para eu te ensinar uma coisa, ou lembrar você, os 3 verbos do Pentecostes. Qual que é? Levantar-se, erguer a voz e falar. De novo? Levantar-se, erguer a voz e falar. Lembre-se disso. De muito que hoje, ou pelo menos o que acessamos hoje aqui, você lembrar que os 3 verbos ligados ao Pentecostes primeiro me levanto. O levantar, assim que você fez, mas não só assim, mas endireitar. Apóstolo, endireitar é postura também, ombro tal, mas endireitar.
Peraí, mas endireitar o que mais? A alma endireitar. É só você se lembrar da passagem da mulher que tinha uma envergadura, uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Diz a Bíblia que ela estava na sinagoga no dia que Jesus estava pregando. Sabe o que o evangelista Marcos disse? O povo aqui está dizendo que de modo algum ela vai poder endireitar-se. O resumo daquela mensagem que muito me toca é que enquanto Jesus pregava, ele dá um grito. A palavra grega é profoneu, ele projetou e disse: estás livre! Aquela mulher que estava lá atrás, porque a mulher não sentava com os homens dentro da sinagoga, ela vem andando no corredor até a sinagoga. Eu te digo isso por conhecer, entender o que está acontecendo. Ela vem encurvada. Mas Jesus falou que ela estava livre, mas ela vem encurvada. Porque diz a Bíblia, para quem lembra da história, que quando ela chegou na frente, ela cresceu, ou seja, ela foi desencurvando à medida que Jesus colocou a mão na cabeça dela. Jesus colocou a mão na cabeça dela e ela foi se endireitando na mão de Jesus. Só para afirmar, quem lembra dessa passagem bíblica? Eu não vou ler para não gastar tempo aqui, mas que lindo isso, né? Porque o evangelista Marcos dizia: de modo algum, o que ele está falando é o que o povo está falando, de modo algum ela pode endireitar-se. Na época eu fiz um estudo assim um pouco cuidadoso. Eu descobri que tinha duas palavras gregas. A palavra em português era a mesma, só que a palavra grega era diferente. Quando Marcos disse que o povo está dizendo que de modo nenhum ela pode endireitar-se, é na alma. O povo então está falando o seguinte: a gente até acredita que essa mulher pode arrumar o corpo dela, que a coluna dela pode voltar ao normal, que pode vir aqui alguém orar, ela foi curada, mas ela ter autoestima de novo, ela se amar de novo, ela conseguir olhar para as pessoas sem ter baixa estima, sem ter alma ferida. Como que alguém, por que eles falaram isso? Porque alguém que viveu 18 anos humilhado, ele pode até vir para a igreja, mas ele, se não curar da alma, ele continua do mesmo jeito. Quem está entendendo? Aí o que Jesus fez? Jesus é fantástico, né? Jesus liberou: estás livre! Aí ela vem curvada. Por que ela vem curvada? Que eu já te expliquei. Porque diz a Bíblia que Jesus colocou a mão na cabeça dela e ela endireitou. Então significa que ela andou lá de trás ainda encurvada. Quem olhou pensou o quê? Jesus falou que ela está livre, ela não está. Ela estava livre ou não? Só o fato dela ter coragem de vir andando com a doença dela na frente dos homens, todos olhando, é porque aquela mulher venceu a maior cura da vida dela. Antes do corpo dela endireitar, Jesus endireitou a alma dela. Porque Jesus não começa por fora, começa por dentro. Só que tem muita gente que se engana com Deus e fala: fui lá na igreja, pedi, nada aconteceu, voltei do mesmo jeito. Irmão, voltou porque você quis, porque a obra de Deus começa dentro da gente. Eu não estou dizendo que Deus não possa curar, pelo amor de Deus, eu creio que Deus não cura o enfermo, que Deus não pode levantar alguém. Irmão, mas entenda uma coisa: a obra dele não é fisicamente a princípio, ele quer mostrar através da salvação. Lembra do paralítico? Estão perdoados os teus? Lembra também, né? Desceram ele. O que os religiosos começaram a falar? Quem é ele para perdoar pecado? Por que eles falaram isso? Porque se ele curasse o paralítico, ok, tudo bem, paralítico andar, tudo bem. Agora, perdoar pecado, porque eles sabiam que perdoar pecado é muito mais milagre do que um paralítico andar. Você está entendendo ou não está entendendo? Aí Jesus falou, para que eles saibam que há poder, etc, etc, levanta, toma o teu leito e anda. Por que Jesus não mandou ele levantar e depois perdoa, irmão? Eu estou te explicando. Porque o maior milagre na vida de um homem e de uma mulher não é o que está fora, é o que está dentro de você. Porque depois que acontecer dentro de você, ninguém segura você mais. Então por isso, quando eu leio esse texto, endireitar-se, levantar, é você entender que Deus quer colocar a tua vida em ordem. Depois você vai alçar a tua voz, porque você tem o que dizer, e depois fala. E você vai, não tem nada para falar. É só começar. Você vai ver como Deus vai te usar. Mas não é só pregar o evangelho para alguém, é para ensinar, para libertar, para dar instrução, para aconselhar. Mas olhe, já que Deus mandou lembrar dessa mulher, 18 anos encurvada, ela veio encurvada, aí Jesus põe a mão, e o que ele faz? Endireita agora o osso, porque a palavra grega agora é norto, é orto. Ele usou a palavra agora para osso, ou seja, Jesus primeiro tratou da alma encurvada.
Depois a outra palavra, só que na nossa língua portuguesa, os dois estão endireitar. Endireitou-se a mulher, mas não é isso. Endireitou primeiro na alma. Ela está ainda toda encurvada, mas sarada na alma, andando sem vergonha nenhuma. Parece estranho, né? Porque a gente ficaria feliz de ver ela sarada no osso. Só que continuar com síndrome de pânico, com vontade de morrer, sem medo, com medo de olhar a vizinhança, com vergonha de todo mundo, andando ereto. Tem um monte de gente assim, está andando ereto. Só que a alma está toda encurvada. Jesus foi lá primeiro, ajustou aquilo que ninguém vê, só ele via, só os dois sabiam. Quando ela chegou, falou: Jesus, espera aí. Aí a Bíblia diz que quando ela foi curada, ela pulava e dava glória a Deus. Pulava, dava glória a Deus. Aí nessa hora um religioso daquele lá levantou e falou assim: mas como pode no sábado ser curado? Enfim, eu não vou contar a história toda, eu prego outro dia. Vou guardar esse sermão para outro dia, né? Mas o que eu quero te mostrar é que aquilo que as pessoas viram não é o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi aquilo que ninguém viu. E é o milagre da salvação, querido. Eu quero, antes da gente tomar a Santa Ceia, perguntar se tem alguém aqui que hoje quer entregar sua vida para Jesus. Alguém na sua casa, alguém que está aqui presente, que hoje quer dizer: eu quero esse Jesus porque eu não quero mais andar encurvado. Tem alguém? É só vir aqui no altar. Tem um, se tiver dois, se tiver três, que tiver, você nos visita e diz: eu quero esse Jesus. Eu preciso perguntar. Eu nem estava no meu coração fazer isso, mas quando eu sinto, é porque tem alguém, tem uma família, tem uma pessoa que hoje Deus quer mudar a tua história, porque o teu maior milagre não é o que os outros estão vendo. Vem, querido, é você então. Glória a Deus. Vem cá, vem cá. Que seja por Ele. Mais alto, igreja. Que seja por Ele. Que seja pela vida dele. Glória a Deus. Vem cá. Graças a Deus. Vem cá você também, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, glória a Deus. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Graças a Deus. Tem consolidadores aqui? Isso. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Eu preciso, irmãos, a gente vai tomar a ceia, mas eu preciso perguntar. Talvez você ouviu toda essa mensagem, já não é para mim não, pregador. Eu não sou pregador, mas no final o Espírito Santo mandou dizer: olha, talvez você é um daqueles que está querendo endireitar, mas não consegue. Você até anda reto, mas não adianta, porque a alma não está. Se a alma não tiver, querido, você pode maquiar, pode botar roupa bonita, pode o que for, não adianta. Por quê? Porque só Deus pode endireitar a gente, só Deus pode nos curar. Tem mais alguém? Eu preciso saber. Tem mais uma pessoa, um homem, uma mulher? Olha quanta gente aqui na frente, gente. Essa é a obra do Espírito Santo, de convencer, de resgatar, de restaurar. Eu quero dizer para vocês que estão aqui à frente: louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Você foi o primeiro, hein? Que Deus comece uma obra na tua vida hoje. Que tudo aquilo que você tem clamado, talvez você tenha tentado, não está rompendo. Hoje Deus está como se arrancando os pesos de sobre os teus ombros, para que te dê uma chance de viver o melhor tempo da tua história e da tua vida. Eu clamo a Deus pela vida de cada um, mas eu queria que vocês orassem assim comigo. Olha, Senhor Jesus, pode falar em voz alta: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Salvador. Eu entrego a minha vida completamente a Ti, porque eu entendi que aquele que lhe confessar será salvo, em nome de Jesus, amém. Eu quero mostrar a família para vocês. Olha para trás e veja a tua família, em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.